Bom dia, bom dia, bom dia! Galera do Bullcast! Estamos aqui para a segunda temporada do Bullcast. Estamos aqui com as presenças ilustres de Gláucia. Boa tarde, bom dia, boa noite! Leandro, nosso rei da renda variável. Bom dia, pessoal que nos assiste. Estamos aqui também com Bruno, nosso rei da renda fixa. Bom dia a todos. Estamos aqui todos hoje presentes, animadíssimos, né, pessoal? Desculpa, eu não me apresentei, eu sou a Renata. Estamos aqui hoje para trazer um pouquinho, né, da macroeconomia nacional e internacional, para trazer para vocês onde olhar, onde buscar informações para você investir no ano de 2025. Então vamos lá, vou começar por aqui. A gente tem muita a compartilhar com vocês. Acredito que essa nossa subida de taxa de juros deixa todo mundo um pouco mais cômodo, né? Mas será que já está no high da taxa? Eu espero aumentar. Quando serão as decisões do Copom? Quando serão as reuniões? A Bolsa, né? Tem muitas ações aí valendo caixa, ou um quarto, né, do que vale. Então, acho que a maioria dos entrantes, até mesmo investidores iniciantes, e buscam principalmente a área de renda fixa, né? Que é a área de entrada do nosso investidor. Então, vou começar aqui com o Bruno, um pouquinho, que estamos com taxas máximas, taxas excelentes aí para os nossos investidores começarem, e acredito que o nosso cenário de alta de juros, se deve continuar ou não, né, Bruno? Conta um pouquinho pra gente. Será que vai continuar essa alta de juros nesse ano? Então, nos conte aí quando que será a próxima reunião do Copom, como que você está vendo o cenário de 2025 para os nossos investidores. Perfeito, isso mesmo. Bom dia a todos novamente. Então, a gente teve o ciclo de baixa ali da Selic e começamos o ciclo de alta. Então, após 3 altas ali consecutivas, a gente ainda vai ter um continuamento desse ciclo. Acredita-se hoje que o mercado está apostando aí que se encerra esse ciclo em 15%. Então, assim, estamos hoje em 12,25 no momento dessa gravação e a gente vai ter essa subida até os 15% com o mercado nesse patamar e o boletim Focus também. Entrando um pouco nesse mundo internacional, Estados Unidos ele está com a tendência de baixa, né, do ciclo de juros. Então, um pouco diferente aí pela política fiscal, comparando nós com os Estados Unidos, né? Nós temos uma política fiscal no momento contracionista. O que isso significa? Que a gente tem um remédio amargo aí pela frente. Alta de juros para combater a inflação e, consequentemente, isso induz as empresas, quem precisa tomar crédito, né, um crédito mais caro, a diminuir a sua evolução. Bem legal, né, gente, que o Bruno trouxe um pouquinho aqui pra gente. A Gláucia até falou ali o que seria a reunião do Copom. Ela acontece a cada 45 dias e ela traz ali a devolutiva da taxa Selic após os diretores ali, inclusive o Banco Central, quem assumiu agora, Gabriel Galipo. Então, já colocaram como se fosse com 100% de segurança que as próximas 2 reuniões a gente vai ter aí um acréscimo nessa taxa Selic. Isso é bem bacana porque traz bastante segurança, até porque existe já o arcabouço fiscal aí projetado, criado pelo governo Lula, só que nem isso está dando sustentabilidade para que ocorra esse decréscimo do gasto dos governos. Então, várias medidas de ajustes fiscais estão sendo tomados, além do arcabouço, para tentar conter. Então, a alta da Selic se torna um ponto desses ajustes. Então, é bem legal a gente ficar por dentro de como funciona, para você saber onde olhar. Contrapartida, a gente tem aí o Lê, que vê a bolsa e tudo mais, já vai falar pra gente, né? Já que o Bruno falou que a gente está surfando um bom momento de renda fixa, o Leandro vai trazer pra gente um pouquinho do know-how, do background dele, do know-how dele dentro de renda variável, que também está se falando muito em dólar, né? Com a entrada do Trump, essas decisões que ele está tomando, decisões referentes à migração, tudo isso fortalece muito o dólar. Mas alguns economistas, que a gente estuda vários aqui para trazer um resumo para vocês, tendem a não ver um dólar muito caro nesse breve espaço de tempo, por mais que as decisões do Trump vão fortalecer ele. Ontem no discurso do Trump de posse, ele falou pouco sobre a questão tarifária, o que acabou acalmando um pouco os mercados. Mas ontem à noite ele deu uma entrevista que ele falou que só existem 2 palavras
mais bonitas do que tarifa, que é Deus e amor. Então, assim, a gente pode esperar, sim, tarifa. Claro que o Trump é um exímio negociador, então ele vai, né, trazendo essa retórica, vai escalando ali a tensão até ele conseguir o que ele quer. Mas o posicionamento que ele tem nesse momento, nos primeiros 2 dias aí no primeiro dia após a posse dele, é de realmente ir nessa retórica de aumento de taxas. O que isso implica? Se ele aumentar taxas de produtos importados para os Estados Unidos, os preços tendem a ficar mais caros dos produtos, então isso vai gerar um pouco mais de inflação. Gerando um pouco mais de inflação, a queda da taxa de juros lá não deve ser tão acentuada ou ter o ritmo como o mercado esperava inicialmente, e a taxa terminal de juros também deve ficar um pouquinho acima do que o mercado esperava, para segurar um pouco essa inflação lá. A matemática, no fim do dia, ela prevalece, né? Então, se seguir nessa linha de aumento tarifário, a gente vai ter mais inflação nos Estados Unidos, vai ter uma taxa de juros provavelmente mais alta, e a gente tem, nessa consequência, quem se fortalece é o dólar. E uma questão, eu acho que o Bruno citou também, e tu mencionou na prática, assim, como que os ciclos econômicos acontecem, né? Porque às vezes são ciclos mais curtos, às vezes são ciclos mais longos. A gente chegou falando um pouco dos Estados Unidos, depois eu venho um pouco para o Brasil, que foi um ciclo longo ali que a gente teve uma taxa de juros americana 5,50, né? Chegou ali nos patamares bem altos. Então, desde 2001, a gente não via a taxa de juros americana que teve em 2023, né? Então, como que a gente vai trazer, né, utiliza desses ciclos econômicos para a gente se beneficiar nos nossos investimentos, né? Um ponto que é importante de falar para quem está nos acompanhando, nos assistindo agora, é que a economia, ela é uma ciência humana, ela não é uma ciência exata. Muito se confunde com isso. Então, assim, ninguém tem a pretensão de tentar acertar ou tentar adivinhar o que vai acontecer. Até por isso que os relatórios, eles são revisados. E isso é uma crítica recorrente do investidor comum. Eu li o relatório que falava que a taxa de juros ia terminar em 15% ao ano, por exemplo. Com as informações que a gente tem hoje em janeiro de 2025, a projeção é essa. Mas o que vai acontecer ao longo do ano, a gente não sabe. E as coisas vão se ajustando ao longo do ano. E isso é o que acontece sempre. A gente não tem como prever o que vai acontecer de fato. O que a gente tem a gente tem dados, a gente tem informações, a gente tem que saber que, dado tudo mais constante, o resultado mais provável seria X, mas a gente também tem que se preparar para Y. Então, por isso que a gente tem uma carteira diversificada. Então, a gente não tem ninguém que tenha a pretensão de tentar acertar o que vai acontecer com a economia norte-americana ou a economia brasileira. O que a gente tem são dados e, conforme tudo mais constante, a gente consegue ver como que essa conta fecha no final. E aproveitar também os momentos de mercado, né? Assim como o Leandro acabou de falar, né? Quando a gente para pensar num momento próximo, que foi o ano de 2024, que lá em maio, o Campos falou que não iria mais subir a Selic, infelizmente não aconteceu, se deu uma situação que mudou o mercado partindo dali. A gente acreditou que realmente não ia mais subir. Estava em 9, né? Exato. Aí começou a vir os dados... projetando 9 e começaram... Exato, porque começou a vir os dados fiscais que começaram a deteriorar além da expectativa, e aí eles tiveram que ajustar a vela deles e a gente aqui, consequentemente. É um organismo vivo, né? Exatamente. A gente precisa de outros dados para saber exatamente que ponto a economia vai andar, e no meio de até sair um relatório já aconteceram outras coisas. Então a gente tenta ter uma previsibilidade. O que a gente está falando aqui não é só o que a gente acha, realmente tem embasamento econômico de outros economistas. A gente gosta de sempre estar alinhado o que vários pensadores e pessoas, estudiosos que fazem isso o dia todo, né, além do nosso próprio posicionamento também da XP, e trazer para vocês que o mercado, ele é sensível, realmente, como o Leandro falou, mas é algo que a gente não sabe. Que decisão que o Trump vai tomar amanhã e o que vai acontecer dentro do Brasil, só vivendo para saber. Mas o que a gente está aqui é para ponderar para vocês, como bem o Leandro trouxe, é que realmente a diversificação é a melhor aba, né? Se comparar com o governo dele, né, anterior, ele falava menos e fazia muita coisa, né? Ele não falava tanto, agora ele já veio falando bastante. Então, pode ser que aconteça o que ele fala, né? Pode ser que venha sanções, enfim, e tarifas.
para o mundo como um todo, né? E aí a gente está tendo uma oportunidade, talvez, faz o quê? Ímpar aqui no Brasil, sei lá, desde o governo Dilma 1, Dilma 2, enfim, lá, que a gente tinha taxas altas do Brasil e depois, sei lá, depois de um Covid, a taxa foi para 2. Então, quem tinha o IPCA mais 7 lá da época, né, do governo anterior... Pô, até mesmo um pré-fixado, né? Um pré-fixado, 17, 18%. Voltou para 2%. Imagina vocês tendo hoje a oportunidade de comprar um pré-fixado de 17%. Se a taxa voltar lá para um dígito, olha o quanto que você vai estar acima. 2 vezes, 3 vezes mais, não? Então até tem um cálculo assim que a gente coloca mais em título público, na dívida pública do Brasil, que tem a curva longa, a cauda longa lá tá 2065, IPCA mais 7,30 mais ou menos, IPCA mais 7,50. Se essa dívida, né, se esse título vem para casa de IPCA mais 4, IPCA mais 3,50, que não muito longe, a gente viu isso na nossa plataforma. Se você coloca ali 1 milhão, basicamente esse seu dinheiro vai para 3, 4 milhões com o ágio da curva de juros, porque a cauda longa está muito estressada. Então hoje a gente está com uma Selic de 12,25, mas a taxa estimada na bolsa, né, na curva está 17%. Né? A projeção está muito mais pessimista do que o que a gente está vendo hoje em títulos e até mesmo na Selic atual. Então, basicamente, eu acho que o que a gente fala aqui para vocês é que tudo é bom. A gente está aqui, né, analisando o cenário, se importe com o seu portfólio, olhe para o seu portfólio e dê uma olhada na dolarização. Às vezes a gente não faz o câmbio da própria moeda numa conta global, como a gente tem, mas tem ações, por exemplo, no Nubank, muitas vezes, que tem, né, que está listado no exterior, tem ações para a gente comprar aqui, e outras diversas ações que a gente consegue, empresas que tenham receita em dólar, como uma Marfrig, enfim. Essa parte da diversificação ela é mais importante, porque, como a Glaucia estava falando, às vezes a gente tem um portfólio que ele não performa muito bem em determinado cenário. Eu estou na assessoria já fazem 8 anos, e eu já pude atender mais de 10 centenas de investidores distintos. E o que tem em comum entre eles se o CDI subiu, eu queria estar batendo o CDI. Se a inflação subiu, eu queria estar batendo a inflação. Se o Ibovespa subiu, eu queria estar batendo o Ibovespa. E assim, se você fizer sempre um portfólio baseado no que já subiu, você está sempre olhando para o retrovisor. E é comum, por exemplo, quando a gente essa questão que o Bruno trouxe ali do Covid, quando os juros foi a 2%, a Selic foi a 2%, uma situação muito difícil, porque a bolsa estava nas máximas históricas, você não tinha taxas atrativas na renda fixa. O mais indicado naquele momento o mais sensato seria você colocar boa parte do seu patrimônio em caixa, em CDI. Só que quando você falava para o investidor que ele ia ganhar 2,5% no ano, o próprio investidor já falava, não, eu não quero. Por que você está me sugerindo um ativo atrelado ao CDI se eu tenho um pré-fixado de 8 que está rendendo 3 vezes mais, 4 vezes mais do que a taxa Selic? Se eu tenho IPCA mais 3, IPCA mais 4, que eu vou ganhar o que você está me propondo mais a inflação. Então, assim, era um período momentâneo. A gente tinha consciência disso, que não era um cenário de sustentabilidade por longo prazo, mas o investidor, muitos tomaram a decisão de se prefixar ali naquele momento por causa daquela taxa, e o ônus veio junto, porque você conseguia prefixar a 8, num cenário de Selic a 2,5, para 5, 6 anos. E aí a Selic subiu, e aí parte do período você rentabilizou 300%, 400% do CDI, parte do período você rentabilizou 80% do CDI. É o trade-off, não dá para você ganhar tudo, bater todos os benchmarks o tempo inteiro. Então, o que o Bruno trouxe de diversificação de carteira é muito importante, porque você tendo uma carteira equilibrada, independente do cenário, você vai conseguir performar. Perfeito. E é com muito orgulho que eu falo para você, conte com o time da Bu Investimentos. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais. Até a próxima. Valeu.